Meus queridos amigos e amigas, como é bom tê-los aqui comigo novamente para a gente meditar o Evangelho desse domingo. Aliás, o 10º domingo do tempo comum. O Evangelho que nos é oferecido hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. Vamos primeiramente saborear o texto deste santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E esta é palavra da salvação. Vejamos o que Alberto Maddi, biblista italiano, servita, nos diz sobre o Santo Evangelho deste domingo. Jesus cometeu uma autêntica loucura. Vamos explicar melhor isso. Diante da recusa de Israel, diante da recusa de vários israelitas de admitirem que ele era o Messias, o Salvador que Deus enviou, e até mesmo decidiram assassiná-lo, Jesus rompe com o judaísmo e institui 12 discípulos. O número 12, recordando as 12 tribos que compunham o povo de Israel. Jesus assim compõe o novo Israel. Diante dessa ruptura sensacional entre Jesus e a instituição religiosa, eis a reação da família e da instituição. Marcos, o evangelista, escreve no capítulo 3, versículos de 20 a 35, que, quando souberam disso, isto é, tendo ouvido sobre essa ruptura de Jesus com a instituição religiosa judaica, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Literalmente o capturarem. É o mesmo verbo, é a mesma palavra utilizada no episódio da captura de João Batista e de Jesus. Porque diziam que estava fora de si, ou seja, louco. Porque isso só poderia ser uma loucura na mentalidade daquela época e dos parentes de Jesus também, esse rompimento com a religião judaica. Para justificar essa acusação de loucura, o evangelista insere também a acusação dos escribas, que vieram nada menos que de Jerusalém, sede da instituição religiosa. Os escribas são os mais altos funcionários do Sinédrio, o grande tribunal, a grande corte israelita, os quais determinam que Jesus está possuído, nada mais, nada menos que por Belzebu. Quem é Belzebu? Ora, havia uma divindade filisteia chamada Belzebu, que era o deus das moscas. E os fariseus, para impedir a adoração dessa divindade, a haviam transformado em Baal-zebul, isto é, o deus do estrume, o qual não só não protege das moscas, mas as atrai. Veja só que ironia. O deus do estrume, Baal, e Zebul. E a acusação dos escribas é bem sutil. Cuidado com esse Jesus. Eles não podem negar que Jesus cura as pessoas, mas vão dizer que Jesus as cura para infectá-las ainda mais.
Então Jesus os convoca e demonstra a incoerência de suas palavras, dizendo: como Satanás pode se expulsar? Se Satanás se expulsa, ele está acabado. E então aqui está a sentença, muito dura, na verdade. Então o que Jesus diz é certo. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e até mesmo as blasfêmias que eles dirão. Os pecados que são fruto da ignorância e da fragilidade, estes serão perdoados. Mas Jesus declara: quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre. Será réu de culpa eterna. Então Jesus continua dizendo: porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Essa é a razão. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? É o que já havia declarado o profeta Isaías. São aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ou seja, esses escribas entendem das coisas, eles sabem, são pessoas cultas, pessoas que conhecem a Bíblia. Eles sabem que se Jesus age assim, ele o faz com a força que vem de Deus. Mas eles não podem admitir, porque se eles admitirem, todo o seu prestígio e domínio sobre as pessoas entrarão em colapso. Então eles difamam Jesus. Depois dizem que o que é bom, ou seja, a atividade que Jesus está fazendo, é o mal. Tudo isso para eles manterem o seu prestígio. Mas por que eles nunca serão perdoados? Ora, porque eles jamais pedirão perdão. Quando Jesus perdoou o paralítico, em outra cena do Santo Evangelho, os mesmos escribas condenaram Jesus dizendo: ele blasfema, é culpado de morte, só porque tinha curado um paralítico em dia de sábado. Nisso, continua o evangelista, no evangelho deste domingo, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Portanto, todo o clã familiar de Jesus chega lá. Prossegue o evangelista: eles ficaram do lado de fora. Ficar fora significa que não entenderam o ensinamento de Jesus. E acreditando que eles têm poder sobre Jesus, mandaram chamá-lo. Mas, sublinha o evangelista, existe um impedimento. Em volta de Jesus estava a multidão sentada. E o termo que Marcos usa indica uma multidão mista, de gente impura, de gente pagã. Eram pessoas assim que estavam ali escutando, aprendendo com Jesus. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. O verbo procurar, no Evangelho de Marcos, sempre tem uma conotação negativa quando ele é empregado em relação a Jesus. E aqui está a terrível resposta. Terrível da parte de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles lá fora? Aqueles que têm vergonha de mim? O louco da casa? Prossegue Jesus. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, pois não vê nem a mãe nem os irmãos que ficaram de fora, Jesus afirma: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E depois o convite dirigido ao seu clã familiar, em particular à sua mãe e aos seus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Em Nazaré, o clã familiar de Jesus é vítima dos ensinamentos dos escribas. Eles realmente pensam não só que Jesus esteja louco, mas que esteja possuído. Jesus quer fazer compreender que os verdadeiros possuídos são os representantes da instituição religiosa, que, para não perderem seu prestígio, seu poder, dizem que a ação de Jesus é negativa e faz mal. Pois bem, agora eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês à luz disso que Alberto Madi nos ajudou a entender. Eis o grande pecado, eis a grande blasfêmia, que vem dos tempos de Jesus até os dias atuais, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Evangelho de hoje nos fala disso, isso é fundamental. Os inimigos do reino de Deus, aqueles que não desejam que o projeto de amor, igualdade, justiça e misericórdia de Deus seja bem-sucedido nesta terra, eles sempre lançam mão da mais sórdida e hipócrita estratégia. Ou seja,
confundir a mente e os corações das pessoas, indicando o bem, o certo, o justo como sendo o mal, o erro, o desvio e o injusto. Eles chamam de mal o que é bem, de certo o que é errado. Vamos ver que isso acontece desde o início do cristianismo. Lá pelos primórdios do cristianismo, lá pelo século 3 e 4 do cristianismo, as vítimas desse falso julgamento foram os ermitões, os padres do deserto, pessoas que se retiravam para lugares inóspitos, sem conforto algum, vivendo uma vida austera, distante dos centros urbanos mais agitados, a fim de fazer uma experiência mais pessoal, mais autêntica do Deus que sempre caminhou com o seu povo pelo deserto. Era uma época em que a sedução de ser religião oficial do Império Romano subia à cabeça de muitos na igreja. Então, nessa época, quem eram os loucos, os endemoniados? Eram os padres do deserto, os ermitões. Isso se deu também nos tempos medievais, na Idade Média, quando pessoas que incomodavam, pessoas que desejam ser discípulos e discípulas autênticos de Jesus, servindo aos pobres, vivendo na pobreza e evangelizando os mais humildes, eram acusados de serem hereges, de irem contra a sã doutrina, os bons costumes e a tradição verdadeira da igreja. Quanto essas pessoas santas não foram perseguidas? Quanto tempo levou para que fossem reconhecidas e valorizadas pela própria igreja? Igreja essa que naquela época vivia no fausto, no luxo, na mundanidade. Na época moderna, aqueles que desejavam uma igreja em diálogo com um mundo que resistia a estar sob o domínio, o poder e o controle da igreja, eram chamados de modernistas, anticlericais, rebeldes. Para aqueles que desejavam uma evangelização, uma catequese que respeitasse as pessoas, a sua inteligência, a sua fome e sede de saber, era-lhes oferecido um catecismo pronto, acabado, inquestionável. Obedecer a uma doutrina era mais importante que conhecer e viver o Evangelho nessa época moderna. Nos tempos mais recentes, agentes comunitários, agentes de pastoral, teólogos e pessoas de boa vontade em geral, que buscaram por um cristianismo mais fiel às origens, às catacumbas, comprometido com os operários explorados e empobrecidos, com os pobres do campo e das periferias urbanas, com um estilo mais participativo, bíblico, eucarístico e pneumatológico de vida eclesial, essas pessoas é que foram acusadas de comunistas, vermelhistas, subversivos e coisas do gênero. Como se observa, a tática de acusar os comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, de endemoniados, possuídos por Beelzebu e loucos, segue firme e forte. Somente mudam as circunstâncias, o nome dos demônios, mas os acusadores são sempre os mesmos. De um lado, uma parte da elite religiosa que sempre teme perder poder, prestígio e influência. De outro, os ricos e poderosos, que não desejam jamais uma igreja que viva e pregue a justiça, a igualdade, a autêntica caridade e misericórdia. Pois, no fundo, poucos têm coragem de pertencer de verdade à família de Jesus. E você, de que lado está? Reflita e tenha esse domingo como um dia proveitoso de oração e de vivência deste Santo Evangelho. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser.